Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Uma História Desagradável do Fyodor Dostoiévski. Esse livro aqui então saiu recentemente, ainda se não me engano em setembro, pela editora 34 e tem tradução da Priscila Marques, que já havia traduzido algumas outras coisas do Dostoiévski, alguns outros contos do Dostoiévski, porque isso daqui é um conto. Mas enfim, e para além desse conto tem uma pequena introdução da própria Priscila e também um ensaio desse sujeito chamado Alexei Riemizov, ou algo do tipo Riemizov, sei lá eu como pronunciar o nome desse cara. Mas enfim, e é um ensaio muito interessante onde ele analisa profundamente a obra. Mas enfim, e esse livro então ele foi publicado, esse conto ele foi publicado pela primeira vez naquela revista literária que o Dostoiévski e o irmão tinham nos anos 60, que era a revista chamada O Tempo. Né? Esse livro aqui foi publicado então em 1862. E é muito interessante a gente pensar nessa data, não apenas no contexto da produção e da vida do próprio Dostoiévski. Lembre-se lá, 1862 é o mesmo ano em que sai Recordação da Casa dos Mortos, e em 1861 havia saído, por exemplo, Humilhados e Ofendidos, se não estou enganado. Eu posso estar invertendo a ordem aqui, mas enfim. Que são livros que fazem parte da produção posterior aos trabalhos forçados na Sibéria. Né? Então, Dostoiévski ele havia acabado ali de sair da prisão, então a visão que ele tinha da sociedade estava uma visão muito mais crítica do que aquela que ele apresentava 10 anos antes, quando ele não havia sido, enfim, preso e acusado, esse tipo de coisa. Mas mais do que isso, como eu estava dizendo para vocês, essa data é interessante porque ela acaba demarcando a participação do Dostoiévski em uma discussão que estava muito premente no momento em que esse livro foi publicado, em que esse conto foi publicado. Por quê? Porque em 1860, depois da Guerra da Crimeia, não sei se você sabe, mas a Guerra da Crimeia, ela acabou praticamente com a economia da Rússia. Né? Então, depois da Guerra da Crimeia, o czar Alexandre II ele resolve fazer uma série de revoluções, não de revoluções, mas enfim, uma série de mudanças para que ele, com as quais ele pretendia então reacender a economia do país. Então essas mudanças, essas reformas, lembrei a palavra que eu estava procurando, essas reformas, elas se estendiam desde do ponto administrativo, porque até então a Rússia como um império muito grande, e todas as províncias da Rússia eram, digamos, comandadas por um único centro que vinha lá de São Petersburgo. Então uma das mudanças foi justamente a independência dessas províncias russas na tomada de algumas decisões. E algumas outras mudanças que essa reforma propôs foi mudanças de ordem social, e nesse sentido essas mudanças elas acabavam então, digamos, indo em uma postura libertária para com os camponeses, sobretudo, para com os mujiks, não é? Então essa ideia era de que os escravos e as pessoas que trabalhavam no campo deveriam ter condições melhores de vida e os escravos deveriam ser libertos. Quando se tem essa ideia de que os escravos deveriam ser libertos em um país como a Rússia, de meados do século XIX, isso acaba então acendendo um debate libertário que já havia acontecido na Europa, não é? Porque eu não sei se você sabe, mas a Rússia tem essa coisa de que lá eles não se consideravam, pelo menos nessa época, muito parte da Europa. Mas enfim, então, justamente por conta dessa ideia de que os escravos deveriam ser libertos, esse tipo de coisa, acende-se um debate libertário, e justamente por conta desse debate libertário é que vai surgir uma onda crescente de socialismo quase utópico e com aquilo que a gente vai chamar hoje em dia aqui de sentimentalismo, pela nossa ótica de pessoas que já passaram por esse momento histórico e que podem olhar para ele de um ponto de vista um pouco mais crítico. Então, o que parece aqui é que o Dostoiévski, recém-saído da prisão, ele olhava para essa sociedade e falava, tem algo muito errado aqui, porque essas pessoas estão pensando que em uma sociedade, a sociedade russa, que é uma sociedade extremamente estratificada, em uma sociedade como a sociedade russa, esse ideal libertário não acontece
do dia para a noite, sabe assim? As coisas elas precisam ser construídas social e culturalmente para que elas possam funcionar de maneira harmônica, digamos assim. E as pessoas elas estavam acreditando, não, elas movidas por um sentimentalismo exacerbado e deixando de lado um pouco da racionalidade, as pessoas estavam achando que tudo daria certo. Então, nesse sentido, o Dostoiévski ele vai criar esse conto meio que para satirizar, meio não, para satirizar esses sentimentalistas e mais do que isso, mostrar que tudo na teoria é muito lindo, mas que quando você vai aplicar a teoria na prática, sobretudo uma teoria que visava a igualdade em um contexto extremamente estratificado, como a sociedade russa da época, a coisa não dá muito certo. E para isso, então, ele vai criar esse personagem que é o Ivan Ilyich Pralinsky, que é um alto funcionário do sistema burocrático de São Petersburgo, que um dia acaba bebendo mais do que deve e acaba saindo vagando ali pelas ruas de um bairro pobre da cidade, com essas ideias totalmente libertárias na cabeça, com essa ideia de que ele deveria se aproximar do povo, de que o povo deveria ser liberto e esse tipo de coisa. E eu acho que é bom frisar isso, não é que o Dostoiévski era contra que as pessoas fossem libertas, é que ele estava aqui falando, tudo bem, é muito legal, mas não funciona do jeito que vocês estão acreditando. Mas enfim, o fato então é que o Dostoiévski cria esse personagem que está ali vagando por essa rua, e daí o que acontece? Ele, meio bêbado já, acaba vendo ali que está acontecendo uma festa numa determinada casa e acaba descobrindo que a festa, que trata-se da festa de casamento de um de seus funcionários ali, de um de seus subordinados. E daí ele pensa assim, nossa, seria muito bom se eu aparecesse na casa do meu funcionário para que ele veja como eu sou uma boa pessoa, porque eu, com a minha magnanimidade, vou me juntar a eles, os réis mortais, e isso vai acabar, então, digamos, ilustrando, não é? Essa reunião, vai fazer com que essa reunião suba de nível. Então, eu acho que é um favor que eu vou fazer a eles se eu me juntar a essa comemoração. E ele fica pensando tudo isso, mas à medida em que ele vai dando justificativas para que ele entre nessa festa, aparecem algumas coisas que estão por trás desse pensamento todo, como por exemplo, o fato de que ele acreditava piamente que ele deveria deleitar as pessoas daquele convívio mais pobre, digamos assim, com a sua ilustre presença de modo e com o seu comportamento democrático, de modo a elevá-los a um status social a status social não, mas a um status cultural mais elevado só com a sua presença. Então ele, com todas essas caraminholas na cabeça, já meio bêbado, resolve entrar na festa. E daí, evidentemente, que a situação vai justamente para o lado que poderia ter sido previsto, mas o fato é que esse sujeito acabou não prevendo nada. Por quê? Porque ele pensou que ele fosse chegar lá, todo mundo fosse aplaudi-lo e fosse ouvir as suas palavras, esse tipo de coisa, mas ele acaba criando uma situação bem embaraçosa. Por quê? Porque ele chega na festa de casamento do funcionário e o funcionário, quando vê o chefe, fica mudo e fica ali sem saber o que fazer. E daí o funcionário, que já era tido como um grande paspalho pela família da noiva, acaba então ali ficando naquela situação delicada de que, poxa vida, e agora? Eu aproveito a festa ou eu me porto de maneira decente para que o meu chefe não rale comigo amanhã? Então, a partir desse momento, a gente vai acompanhando essa história desagradável que decorre da ida desse sujeito a essa festa. Então, ele acaba, enfim, criando uma situação cada vez mais desconfortável, ele acaba falando coisas sem propósito algum, ele acaba bebendo vodka. Ele nunca tinha bebido vodka, e daí ele acredita que para se misturar com o povão, ele precisa beber vodka, porque é aquilo que as pessoas bebem. Daí ele bebe vodka e fica mais bêbado ainda. Aí ele começa a ficar todo sentimental, aí ele começa a fazer discursos, aí as pessoas começam a rir dele, começa a cuspir enquanto fala. Sabe esse tipo de coisa assim? Que eu acho que se você já viu uma pessoa bêbada, você vai saber do que se trata. E tudo isso tentando manter uma postura de uma pessoa superior que faz o favor aos outros
ao se juntar a ele, sabe assim? Então, assim, de uma maneira geral, eu digo que esse é um texto muito incomum do Dostoiévski, justamente pelo tom é, cômico que essa sátira acaba causando aqui, não é? Então, assim, essa figura desse sujeito bêbado, esse sujeito que se acha melhor do que os outros, bêbado ali e dando vexame, acaba então sendo uma coisa muito cômica, sobretudo nos últimos momentos dessa festa, quando ele, já mais do que bêbado, desmaia, aí tem que levar ele para a cama para ele poder se recuperar, enfim, só que tem um problema. Acontece que a casa era uma casa muito humilde. E só tinha uma cama boa, que era a cama em que os noivos ficariam. Então você veja que esse cara foi tentar deleitar as pessoas com sua ilustre presença, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Mas enfim, para além então desse viés mais cômico e mais satírico sobre a sociedade russa da época, o que me parece é que esse livro ele acaba revisitando e tirando um certo olhar ingênuo que o Dostoiévski tinha na sociedade quando ele criou suas primeiras obras, como por exemplo o Gente Pobre. No Gente Pobre, que é um livro que já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, no Gente Pobre tem uma cena em que o personagem principal está com uma roupa toda velha, toda rasgada, e daí então o seu superior vai lá e dá dinheiro para que ele possa, enfim, comprar uma roupa nova. A mesma coisa acontece aqui, mas o desfecho é totalmente diferente. Então me parece que o Dostoiévski ele lança um olhar não só para a sociedade russa, mas para a própria obra. E é um olhar que visa justamente desnudar essas ingenuidades que estavam ali à tona. Vamos lembrar que o Dostoiévski escreve o Gente Pobre nos anos 40, e nos anos 40 o que estava em voga ali era todo um sentimentalismo e aquele tipo de coisa que eu já comentei com vocês, que adivinha sobretudo da escola natural, não é essa ideia de um romance social, era o que estava ali, era a crista da onda do momento quando ele escreve Gente Pobre, e esse mesmo ideal sentimentalista estava voltando nos anos 60, e o Dostoiévski enxergou isso de uma maneira um pouco crítica, e o registro da opinião dele pode ser encontrado, dentre outros lugares, aqui em uma história desagradável. Então, de uma maneira geral, a gente pode pensar nesse livro como um livro que narra as dificuldades enfrentadas quando esse sujeito tenta pôr em prática toda aquela teoria libertária que ele estava, enfim, nutrindo, e mais do que isso, mostra como essa tentativa de pôr em prática teorias como essa é muito difícil em uma sociedade em que o trabalho, a profissão que a pessoa exerce acaba, de certo modo, determinando muito de como ela vai ser enxergada pela sociedade. É claro, isso persiste até hoje, mas naquela época, na Rússia daquela época, era uma coisa extremamente forte isso, assim, era um extrato assim mesmo. Então, se a pessoa ela era, sei lá, da posição do personagem principal aqui, ela era, ou melhor dizendo, se a pessoa era da posição do Pseudonimov, que é o nome desse empregado, a vida dela seria ser empregado para sempre, porque não havia essa possibilidade de ascensão social. Já por outro lado, o Pralinsky, que é o personagem principal aqui, que é esse chefe do Pseudonimov, já para ele a coisa foi muito mais fácil, porque como o pai dele já ocupava um alto cargo, esse alto cargo acaba indo para ele em uma espécie de herança do trabalho, herança profissional, digamos assim. Então, só para você ter uma ideia de como funcionava a sociedade daquela época, e daí do dia para a noite as pessoas pensavam que seria fácil demais abolir todo esse pensamento, e daí vinha o Dostoiévski e dá um tapa na cara das pessoas com este livro aqui, ou melhor dizendo, com esse conto aqui, certo? É isso então, fica aqui a dica de mais esse texto muito bom do Dostoiévski. E é isso, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!